Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, né? Hoje seguindo a série de vídeos sobre recomendações de livros, principalmente livros do campo da filosofia, da sociologia, também da antropologia, né? Porque eu vou falar de um autor que vocês sabem que eu gosto muito, já fiz outros vídeos sobre ele aqui no meu canal, mas ele mescla um pouco de todas estas, né? De todos os campos das humanas, e ele é um autor completo. Embora seja um autor ligado à filosofia, ele traz questões antropológicas, ele traz questões também sociológicas e também faz uma espécie de historicismo social muito interessante, que é o espanhol Ortega y Gasset. Vou falar aqui sobre seu livro Meditação sobre a Técnica. É um livro pouco conhecido dele, todo mundo conhece mais ele pelo Rebelião das Massas, e agora ele voltou a ser editado e lançado no Brasil. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de um livro dele sobre a caça, né? A caça e os touros, como ele faz essa questão, como ele aborda a questão da caça nos primitivos e tudo mais, e continuando sempre se questionando sobre o homem, né? O que somos, né? O que fazemos, qual é justamente o objetivo, né? Objetivar os homens, né? Esse animal que somos, né, dotado de uma razão que não necessariamente nos torna tão diferentes de outros animais, mas que ao longo da história fomos divididos entre razão e corpo, coisa que a modernidade já não faz uma distinção tão abrupta, vamos dizer assim. Ele vai falar justamente do homem no que ele pode supor o que era a pré-história. Claro, ninguém tem como fazer um trabalho empírico da pré-história, embora no neocolonialismo do século XIX, principalmente, se tentou entender o homem pré-histórico a partir das populações que eram consideradas primitivas, né, que não tinham atingido o estágio de civilização, e aí surgiu a própria antropologia em si, né? Mas ele vai falar justamente sobre a técnica, né? Meditações sobre a técnica, o próprio livro já sugere. No início desse livro ele fala justamente que quase todos os apontamentos dele, que ele fazia escrevendo por meio de comentários e cartas, ele foi um colunista, né, um contribuidor da revista De Occidente na Espanha, e era uma revista que circulava muito no mundo ibérico, né, no mundo hispano, sobretudo nos países da América Latina como um todo, e ele diz que muitas das coisas que ele escrevia ali, que não eram textos oficiais, né, vários periódicos do Chile principalmente, de outros países também, mas do Chile principalmente, plagiavam ele, roubaram não os escritos oficiais dos livros dele, mas os comentários dele sobre temas diversos, né? Como se fosse uma espécie de rede social da época, né, que as pessoas se comunicavam com o editorial do jornal através de cartas, e ele fazia isso. E algumas dessas cartas elas foram lançadas sem autorização dele ou por outras pessoas, roubando justamente o que ele tinha escrito e trazendo para si, reivindicando para si, né, plagiando ele, né? Por conta isso acontece muito. Às vezes você tem um autor de um país que ele não é muito conhecido no seu país, mas por conta da facilidade do idioma, né, da gente ter o mesmo idioma. E naquela época não se tinha uma fiscalização e uma padronização tão fácil como tem na internet hoje. Era mais difícil. Então, possivelmente, muitos autores foram plagiados da Europa para cá e vice-versa, daqui para a Europa também, sem que as pessoas soubessem, né? Enfim, essa questão do plágio é muito relativa, né? Nada é totalmente revolucionário. Sempre alguém pensou antes, né? O próprio Darwin, as ideias darwinistas, se sabe que alguns pensadores muçulmanos, inclusive, na época da conquista da Península Ibérica, sobretudo, já tinham feito observações da teoria da evolução e tudo mais, a própria teoria da relatividade, o heliocentrismo, né, que é atribuído à Revolução Copernicana, mas na própria Grécia Antiga já se tinha isso. Bom, enfim, a gente sabe que nada é novo, nada sempre, se a gente for buscar, alguém pensou. Mas você copiar literalmente o que a pessoa escreveu, é claro que isso denota uma hipocrisia,
uma indolência, né, vamos dizer assim, intelectual, né, um mau caratismo intelectual. E ele vai falar nesse livro que a gente está acostumado a sempre ver, e vários autores sempre falam, da técnica enquanto algo que ela vem justamente para satisfazer as nossas necessidades. Eu mesmo gosto muito da teoria funcionalista, né? Tenho admiração pelos funcionalistas, sobretudo o Malinowski, mas não só na área de antropologia, os próprios funcionalistas na área de psicologia eu gosto bastante, né? William James, né? Enfim. E eu acredito que eles sim fazem um estudo muito interessante, mas em compensação eu acho que eles são um pouco reducionistas em reduzir o homem muito apenas à questão biológica, como se nós estivéssemos o tempo todo criando e alterando a natureza para ou nos interagindo em relações interpessoais para satisfazer necessidades biológicas, né? No próprio Malinowski ele fala que é a necessidade principalmente de alimentação, habitação, né? E de procriação. Então todas essas instituições da natureza, elas permeariam a cultura, né? Só que tem a questão do simbólico também, né? Eu sou um sociólogo que critica muito essa visão de que tudo é uma construção social, tentando se negar a biologia. Mas também a gente não pode ser reducionista falando do ser humano como se ele fosse apenas algo biológico, porque ele é dotado de uma racionalidade que o diferencia, só que essa racionalidade a gente sabe que ela vem também da questão de uma questão biológica, ou seja, não dá para fazer essa separação cartesiana, mas enfim, ele vai falar que a técnica, ela, ao contrário de se satisfazer as necessidades, é justamente um caminho inverso, né? Ela não vem para satisfazer necessidades, ela vem justamente criando necessidades que são necessidades supérfluas. O supérfluo é muito importante, né, na questão humana, né? Bom, ele vai falar justamente que a gente não, que a natureza ela é circunscrita, mas a gente não necessariamente transforma a natureza, né? A gente adapta a natureza à nossa transformação. A gente não está se adaptando à natureza. A gente está trazendo modelos por meio da técnica que vai fazer com que a gente vai puxar a natureza para nós mesmos. É um caminho contrário da natureza nos moldar. Seria nós moldamos a natureza. Acontece que essa ideia, ela não precisa ser numa relação dialética, numa relação conflitante, porque existem estudos mais recentes que falam que o homem altera a natureza e, por consequência, a mesma o altera. É um jogo de vai e vem, né? É muito curioso porque ele vai falar justamente que dessa questão da calentação, né? De você se esquentar. A gente basicamente começou surgindo, e a nossa técnica mais conhecida é o domínio do fogo, justamente precisando se esquentar, né? E ele fala que o homem é um animal que ele tem uma capacidade de adaptação incrível, desde as temperaturas mais altas, desde os locais mais altos, rarefeitos, de ar rarefeito, aos lugares mais frios, né? Mais baixos. Então você encontra homens nas montanhas dos Andes ou na Bolívia, a não sei quantos metros de altura, e você encontra homens vivendo em países a nível abaixo do mar, como os Países Baixos. Enfim, você encontra homens no deserto do Saara e homens vivendo na Sibéria, homens vivendo na Amazônia e homens vivendo... Ou seja, a gente habita todo o planeta, a espécie que habita todo o planeta, e tem essa capacidade incrível de adaptação, sobretudo pela técnica. Ele também questiona essa questão de satisfazer as necessidades, sendo que nós temos uma característica, por conta da razão também, de que se a gente tem apenas uma existência, nós todos somos condenados à existência, como disse o Sartre, mas se a gente apenas existe
e a gente não tem a capacidade de explorar as nossas subjetividades, de explorar justamente essa questão que nos torna homens diferentes dos outros animais, a gente tende a esvair de sentido a vida e fica muito mais tendente ao suicídio, né? O homem sempre precisou se entreter, e esse entretenimento ele se deu de formas diferentes ao longo da história, seja se embriagando com drogas psicoativas quando ele vivia nas florestas, seja se divertindo com o pão e circo em lutas de gladiadores na Roma Antiga. Mas essa questão da gente precisar sair do estágio, e aí você pode fazer do estágio sóbrio, e quando eu digo do estágio sóbrio não necessariamente algo relacionado à droga ou à bebida, né? Embora isso sempre existiu, você pode sair do estágio sóbrio filosofando, fazendo uma conversa, uma tertúlia, como estamos fazendo aqui, pensando sobre a nossa própria razão da existência e tudo mais. Isso é uma forma de sair dessa questão que nos reduz à questão animalesca. E ele vai falar que essa questão da embriaguez, talvez ela tenha sido até mais necessária, vamos dizer assim, já, embora ele critique essa questão das necessidades, do que a necessidade de se alimentar e cozinhar o alimento, ou se aquecer quando a gente aprendeu a dominar o fogo. Porque a gente vivia em cavernas e ficávamos suando nas cavernas em temperaturas altíssimas na frente do fogo, e somado à fumaça e à baixa oxigenação do ar, isso produzia um estágio de transe, produzia um estágio de embriaguez. Ou seja, e outras plantas também que tinham psicoativas, que a gente usa até hoje, né? Tem aquela questão de uma planta no Iêmen que eles usam, algumas africanas, a questão da folha de coca nos países andinos, né? Ou seja, estimulantes que nos fazem justamente, e principalmente reduzidas ao prazer também, elas abafam, elas reduzem o sofrimento, principalmente de quem tem que caminhar longas distâncias ou carregar pesos. Esse tipo de substância, ele produz um prazer maior. E isso é uma coisa que sempre existiu, e talvez as técnicas que existam, muitas vezes seja para não satisfazer necessidades básicas, mas justamente, não vou dizer caprichos, mas justamente satisfazer essa questão um pouco mais hedonista voltada ao prazer e à redução de sofrimento e de complicações em relação às tarefas realizadas. Meu pai sempre falou, né, quando eu ajudava ele a fazer algum trabalho em casa, ou cortar a grama no sítio que eu cresci e tudo mais, ele me ensinava que as coisas não eram força, e sim jeito. Ou seja, o jeito é mais importante do que a força. Uma sabedoria popular, né? Ou seja, uma frase simplista que vai falar justamente o que é a técnica, né? É a lei do mínimo esforço, ele falava. Ou seja, a técnica existe para você reduzir a dificuldade e o sofrimento da execução de algumas tarefas. Acontece que ao longo da história, a técnica ela vai começar a ficar mais importante do que qualquer outra coisa, justamente com o surgimento das ciências e tudo mais. E hoje nós somos, de certa forma, escravizados pela técnica, e a técnica norteia a tudo, inclusive essa questão do emprego, né? As máquinas cada vez mais substituem a força braçal, e isso gera um grande problema social, mas eu vou falar disso mais para o fim do vídeo, né? O esforço para poupar esforço também é um esforço. Ele vai falar do problema da vida economizada, né? Justamente o que eu falei, de se economizar o esforço, né? Ou o que o meu pai dizia, a lei do mínimo esforço. Então, assim, ele vai falar também que essa noção do progressismo ela acarreta num problema se a gente avaliar historicamente a história humana, né? Porque você tinha civilizações cuja técnica era superior a outras. Eu não quero parecer ser preconceituoso quando eu digo que algumas civilizações eram superiores do que as outras. Eu não estou dizendo no quesito de cosmovisão, de valores ou de capacidade. Eu estou me dizendo em relação à técnica, né? Ao conjunto de habilidades para se transformar o ambiente à sua volta, né? Não quer dizer que povos que estavam ainda no Paleolítico, quando os europeus chegaram à América, que eles sejam inferiores. Não é isso que eu estou querendo dizer. E que eles também não tinham sua forma de complexidade na sua sociedade. Não é isso que eu estou querendo dizer.
Mas, por exemplo, a noção de técnica enquanto voltada, vamos supor, dar um exemplo relacionado a instrumentos. Instrumentos que facilitam a leitura de mundo e a atuação do homem no mundo. Algumas civilizações tinham esses instrumentos mais complexos e elaborados do que outras. Não tem como você comparar o rifle automático Winchester dos pioneiros norte-americanos que dizimaram os indígenas no oeste americano com o arco e flecha. A precisão do rifle na batalha ele era superior, né? Ou a metralhadora, a Gatling, que veio depois, que era aquela metralhadora giratória. Essa é uma tecnologia superior à dos povos quais foram dizimados, infelizmente. Então, existem povos cujas técnicas são mais elaboradas do que as outras, mas que ao longo da história isso se inverte. Por exemplo, os gregos tinham essa questão mais desenvolvida, não só nas técnicas e instrumentos, mas também posteriormente os romanos, né? Mas também militarmente, mas também técnicas na forma de filosofar, na forma de organização da sociedade, a democracia ateniense e tudo mais. E o sul da Europa hoje, no Mediterrâneo, ao qual era basicamente onde se estendia a civilização grega e romana, ele é mais, vamos dizer assim, não gosto da palavra atrasado, mas ele é mais, se comparado ao norte da Europa, ele tem uma técnica, ele está submetido às inovações que o norte da Europa produz. Mas naquela época, o norte da Europa era um bando de germânicos bárbaros que tinham primitivos, né? Aos olhos dos gregos e dos romanos, eles eram primitivos. Mas hoje eles estão numa posição uma posição mais avantajada, de uma ciência mais elaborada e de uma técnica mais desenvolvida. O que não quer dizer que eles sejam melhores do que os sul-europeus. O que não quer dizer que eles tenham capacidades de divagação, de filosofar e de imersão e de poder desenvolver uma espiritualidade no sentido de elevação espiritual e intelectual maior. Muito pelo contrário, às vezes a técnica nos vicia e nos faz perder justamente essa questão do esforço, dessa questão de você ampliar a sua profundidade intelectual, porque você fica um acomodado e preguiçoso por conta de uma máquina fazer isso por você, ou um instrumento, né? Outros povos, por exemplo, os chineses eram muito mais, na antiguidade, né, avançados tecnicamente do que o Ocidente. Eles tinham a pólvora, todas as formas de cartografia, as formas de navegação. Posteriormente, por conta do contato com os povos orientais, os muçulmanos, os árabes, eles tinham uma técnica muito mais desenvolvida do que o Ocidente, e o Ocidente herdou muito das técnicas de navegação, dos instrumentos como sextante, quadrante, toda a técnica de leitura da astronomia, né? De você ler os astros, ler as constelações e se situar na navegação, que os europeus aprenderam com os muçulmanos e por conta disso puderam chegar à América. E hoje nós vemos, por exemplo, as sociedades europeias ocidentais tecnicamente mais consolidadas, não quero dizer a palavra avançada, do que o Oriente, que teve uma espécie de retrocesso, até mesmo nas suas instituições, vamos dizer assim, democráticas e tudo mais. Então, não é determinante que um povo que tem uma técnica desenvolvida hoje, ele vai cada vez mais aprimorar essa técnica e estar em numa posição mais avantajada do que outros. Esse jogo pode se inverter, e aqueles que não têm uma técnica tão desenvolvida hoje, amanhã podem ser as grandes potências, né? Quantos impérios ruíram e novas potências surgiram, né? É o que pode acontecer. A história era imprevisível, por isso que ela não é algo linear, não é uma seta atirada que vai num movimento retilíneo, uniforme, né? O que possibilitou, inclusive, a nossa evolução foi justamente o polegar opositor, né? Diferente dos outros apes, dos outros primatas, nós temos a habilidade de manusear e fabricar ferramentas. E isso
e fabricando ferramentas, atuando na natureza, nós produzimos um habitat. Então isso alterou totalmente a nossa história, né? Nos diferenciou totalmente dos demais primatas, embora nós compartilhamos de um ancestral comum. E ele vai falar justamente que a vida é um eterno fazer, né? A vida é um fazer, porque os outros animais, como o touro, por exemplo, ele apenas existe. Ele já nasce sendo touro e ele existe, né? Ele está condenado à sua existência e às suas limitações ao qual o seu corpo lhe proporciona e tudo mais, né? Agora a questão do homem não, né? Nós temos que eternamente fazer e a vida é um eterno fazer. E daí surge o trabalho, né? O trabalho é a alteração, a transformação da natureza justamente nesse habitat que o homem precisa fazer, e ele vai moldar as relações porque nós geramos mercadorias e produtos que são atribuídos por nós a elas um valor e também um significado, e muitas vezes o valor é determinado pelo simbólico, pelo significado que aquela mercadoria tem, né? E aí vai moldar todas as relações econômicas, e é isso que o próprio Marx estuda e tudo mais, né? Ele não fala disso no livro, eu estou apenas concluindo e acrescentando. Mas ele vai falar de uma coisa que é muito importante, que é a noção do otium, que depois dessa palavra otium vai virar ócio, né? E o nec otium, que é a negação do ócio. Então o ócio, ele é primordial, né, para nós que somos dotados dessa racionalidade, que é justamente, não é ligado a você ser essa noção preconceituosa de vagabundo, de preguiçoso, mas é no ócio que você tem a própria contemplação da vida, a própria contemplação do seu papel enquanto da sua própria existência nessa terra. E isso é uma coisa que cada vez mais nos é tirada e sobreposta por uma série de entretenimentos ou pseudo-entretenimentos que na verdade nos roubam a vida. Ou seja, nós produzimos cada vez mais, cada vez menos temos tempo livre, e no nosso tempo livre a gente se anestesia ou com comidas junk food, ou com um monte de entorpecentes, ou com séries de televisão, por exemplo, que não acabam nunca mais, novelas ou programas ou coisas que a gente vai que também são uma espécie de entorpecentes, né, que nos anestesiam, e a gente anula essa questão mais contemplativa que faz parte justamente de nós, né? E essa noção contemplativa não precisa ser só o filósofo, mas uma pessoa que faz uma obra de arte, uma pessoa que toca um instrumento musical, uma pessoa que se dedica a um esporte. Cada vez, se a pessoa não sobrevive dessa atividade e ela tem essa atividade apenas no seu ócio, ela justamente aniquila essa exploração de sua subjetividade, né? E o negócio é a negação do ócio, nec otium, negócio. E essa palavra negócio é usada muito para esse sistema capitalista. Eu tenho um negócio, né? Mas o negócio que está ligado justamente ao trabalho. E para nós latinos, o trabalho não necessariamente é vocação, como para os saxões, mas é o tripalium, aquele instrumento de tortura. Nós vemos o trabalho como algo maçante, torturante. E o trabalho que está ligado ao negócio está ligado à negação do ócio, né? Muito curioso isso daí. Enfim, e o livro é muito interessante, porque ele fala da técnica, mas ele vai puxar todas essas questões que a gente está cansado de saber, a gente que gosta muito de antropologia, sociologia, mas a gente consegue justamente, é um livro simples, um livro curto, né? Mas a gente consegue justamente ir muito mais além. Ele tem uma passagem aqui que eu selecionei também, que ele fala assim, ó, o polo a quo. O polo a quo é a natureza como ela está aí, né? E existe o polo ad quem. O polo ad quem é o programa de vida do homem, ou seja, o polo a quo é a natureza como ela está. O animal, ele está na natureza, né, do jeito que ela é e como ele é. Mas o polo ad homem, ad quem, é quando justamente a gente, por meio da técnica, a gente transforma a natureza para produzir um habitat que é aquele lugar ao qual nós vamos habitar. Então tem uma diferença das coisas como elas simplesmente são, do que das coisas que são transformadas
pela ação do homem. E a técnica, sendo algo ligado ao conhecimento, ela também faz valer, né, uma máxima ou duas máximas usadas por dois grandes pensadores, né, que ela está ligada a uma relação de poder, né? A técnica, você dominar a técnica, você está numa relação avantajada, e isso proporciona uma habilidade que faz com que você possa ter poder sobre os demais, sobretudo na hierarquia ou numa sociedade da divisão do trabalho. Estou me referindo ao Francis Bacon, que disse que conhecimento é poder. E o Foucault, né, se não me engano, acho que é o Foucault que ele fala que poder é conhecimento, ele só inverteu a lógica. Mas é justamente isso. Se você conhece, se você tem a ciência que está ligado ao conhecimento, se você tem a ciência de algo, você entende aquilo, você tem aquela capacidade ou a técnica de leitura de mundo, e isso faz com que você esteja numa posição avantajada, e isso gera uma relação de domínio e de poder, né? E isso faz a gente pensar que não necessariamente essa questão da funcionalidade, as pessoas que têm uma funcionalidade maior para a sociedade, eles vão ser os mais privilegiados e dotados de posições mais altas. Se a gente for ver, por que o coletor de rua, o coletor que coleta o lixo na rua, se a gente for por essa lógica, ele tem uma funcionalidade muito maior para a sociedade, né, do que aquele que sabe, não sei, fazer um desenho ou projetar alguma coisa que tem uma utilidade, claro, mas não tem uma utilidade tão necessária, tão urgente quanto o saber e quanto o trabalho do coletor. Isso se aplica a várias coisas, né? Então a gente sabe que há uma hierarquia de saberes muito ligada à questão simbólica, né? Por que uma pessoa que ganha muito dinheiro no mercado de ações, ela tem muito mais poder e tem uma vida muito mais rica do que o pedreiro que levanta um prédio? Será que não é mais importante você saber fazer uma construção do que você lidar com o mercado de ações? É claro que o mercado de ações, ele também vai redigir economia, o próprio material que o pedreiro vai usar para construir, vendendo a sua força de trabalho, é graças a uma economia de mercado que faz com que o preço do material vai ser acessível para a pessoa fazer a construção e, porventura, contratar o operário, ou o obreiro, ou o pedreiro. Enfim, é toda uma rede interligada, é toda uma rede de conexões e dependência. É uma interligação de dependências que vai fazer com que a sociedade opere. Mas a gente sabe que há uma hierarquia de saberes, com certeza, e a técnica, ela propicia isso, né? Ela está ligada ao conhecimento e, sobretudo, ao poder. Então, com tudo isso, ele vai falar que o homem tem um destino extranatural, né? E nós estamos condenados a um destino extranatural. Ele escreve basicamente nos anos 20, né? Quando ele fala justamente que estava começando aquelas ascensão dos fascismos e tudo mais, que essa noção progressiva da história também tem seus retrocessos e tudo mais, é o que ele estava vivendo na Europa. Depois o Ortega y Gasset, ele fica morando na Argentina um tempo, ele sai da Espanha e volta para a Espanha nos anos 50. Nunca foi perdoado, de fato, por dizerem que ele foi omisso em relação ao Franco, né, ditadura franquista, mas ele nunca quis emitir alguma opinião direta. Ele era um pensador que não se contaminava justamente com as torcidas fla-flu, né, igual nós estamos vivendo hoje, no meio político de sua época, né? E ele está muito acima de direita e esquerda, embora ele tenha participado das cortes, né, foi deputado, se eu não me engano, durante a Segunda República, né, de 1931 até 1936, ele participou sim como político, mas ele nunca foi necessariamente um político de carreira, uma pessoa que exercia política legalista. Ele estava muito acima disso, ele era um filósofo, ele era um pensador, e ele não gostava desse jogo político, e alguns dizem que a sua omissão talvez contribuiu e foi um certo apoio até
ao franquismo. Mas eu não considero isso. Eu não acredito que só porque ele não se posicionou e militou em algo que ele necessariamente contribuía, concordava com arbitrariedades ou ditaduras e tudo mais. Até porque era um período que tanto a ameaça franquista quanto também a ameaça comunista eram duas coisas que negavam e aniquilavam a democracia espanhola, que já vinha sendo golpeada na Segunda República pelos totalitarismos de esquerda e tudo mais, mas não quero entrar nesse mérito. Enfim, e o Ortega Garcia vai falar justamente isso, né? Que então a técnica, ela não necessariamente está ligada à satisfação das necessidades, e eu diria que a técnica, hoje ela está muito forte a questão da especialização, né? E o Ortega no livro fala isso também, que a gente precisa cada vez mais ter uma noção ampla das coisas, e não apenas de uma parte, saber muito de uma parte, né? A gente precisa ser um profissional integrado, essa palavra integrar, o profissional integrado que integra a tudo, todos os saberes diferentes, áreas diferentes, elementos da filosofia, da teologia, da ciência, enfim, é muito válido, porque você percebe que as obras, os trabalhos produzidos com metáforas, com exemplos mitológicos, não que você tenha que levar a sério, mas ele consegue exemplificar muitas vezes uma observação científica e tudo, e eu acho que esses trabalhos são os mais completos, realmente são os trabalhos que produzem, pelo menos para mim, uma empolgação maior. Mas nós estamos, além da questão da especialização no mundo moderno, nós somos escravos da técnica hoje. E a técnica, ela se desenvolve a partir da repetição. Ela é muito boa. Num escritor, por exemplo, você vai escrever, por ter escrito muitas vezes, você desenvolve mecanismos e habilidades que elas se repetem. A técnica, ela é baseada, vem a partir da repetição também. Mas a técnica, enquanto essa habilidade de fazer instrumentos e máquinas, ou seja, tecnologia que substitui a nós mesmos, ela foi basicamente, a gente perdeu a medida, a gente está na desmedida, a gente perdeu a mão, né? E agora nós estamos cada vez mais sendo subjugados pela própria técnica, né? E aí tem essas distopias futurísticas do homem sendo escravo de máquinas e tudo, que o cinema e a literatura cansou de retratar. Mas eu me pergunto, será que a gente não está vendo isso agora? Eu vi, por exemplo, uma reportagem há pouco tempo que eles estão tentando criar o soldado perfeito, que é uma espécie de ciborgue, né? E misturar máquina com homem. E será que no futuro nós vamos fazer a fundição da máquina com o homem? Fica essa pergunta. Eu me assusto vendo tudo isso, embora eu acho que se a gente cada vez mais se submeter à técnica, nós vamos aniquilar não só o nosso próprio planeta, como principalmente a nossa existência.